Você já se perguntou por quê, em meio ao caos da vida moderna, entre notificações incessantes, expectativas pesadas e cômodos cheios de coisas, os japoneses ainda conseguem viver de forma tão leve, tranquila e feliz? Enquanto o mundo nos empurra o tempo todo para ter mais, eles escolhem ter menos para sentir mais. Mais paz, mais clareza, mais alegria verdadeira. E o que mais me impressiona é que essas lições não são distantes. Elas vivem nos detalhes pequenos, nos intervalos silenciosos, na forma como eles acolhem a imperfeição e valorizam cada momento simples. Eu conheço bem a sensação de viver cercado de excessos e só mesmo assim sentir um vazio por dentro. A sensação de correr sem parar e nunca acompanhar o ritmo. A sensação de uma mente sempre barulhenta, mesmo quando tudo ao redor está quieto. E foi justamente nesses momentos de exaustão que encontrei o minimalismo japonês. Um estilo de vida que não é rígido, não exige que você abandone tudo, mas que te guia com delicadeza de volta ao que realmente importa. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você as 7 coisas mais belas que o minimalismo japonês me ensinou sobre a felicidade. Não são grandes teorias, não são filosofias inacessíveis, são verdades suaves, mas profundas. Lições que transformaram a maneira como eu percebo minha casa, minha vida e a mim mesmo. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Basta guardar uma única coisa que tocar você hoje. Algo pequeno, como uma semente. Depois, deixe que ela brote no ritmo natural da sua própria vida. Vamos começar. 1. A felicidade não está no que possuímos. A primeira lição, talvez a mais essencial de todas, é que a felicidade não vive naquilo que acumulamos. No mundo de hoje, em que anúncios brilham por todos os lados e parecem sussurrar que ter mais é o caminho para um futuro melhor, fica fácil acreditar que a próxima compra finalmente vai preencher o que falta. Mais roupas, mais aparelhos, mais objetos que prometem simplicidade, mas entregam apenas mais peso. A filosofia japonesa, porém, segue em outra direção. Uma direção feita de silêncio, intenção e presença. Eu me lembro do momento em que ouvi pela primeira vez o termo hedonistic treadmill. A imagem é tão clara que quase dói. Você corre, corre e permanece no mesmo lugar. Assim são as compras impulsivas. O celular novo, o tênis desejado, a bolsa da vitrine, tudo oferece um prazer rápido, quase como o primeiro gole de café ainda quente. Mas basta uma semana, às vezes apenas alguns dias, para que o encanto desapareça e o hábito volte a chamar. Marie Kondo costuma dizer que aquilo que escolhemos manter revela o tipo de vida que queremos viver. A frase caiu em mim como um toque suave de sino. Não é sobre quantidade, é sobre intenção. Pesquisas de Harvard confirmam o que a sabedoria japonesa repete há séculos. Quem mantém menos coisas, mas escolhe com mais consciência, relata mais calma, mais clareza, mais alegria. Não uma alegria ruidosa, e sim aquela alegria suave, quase tímida, que lembra a luz entrando devagar pela janela em uma manhã de domingo. Eu só entendi isso depois de viver o extremo oposto. Durante anos, todo sábado seguia o mesmo ritual. Centros comerciais cheios, sacolas acumuladas nos braços, risadas com amigos, a sensação ilusória de estar conquistando algo. Mas bastava chegar em casa para sentir outro tipo de silêncio. O guarda-roupa lotado me encarava e eu ficava ali parado, olhando para fileiras de roupas que mal usava. Era como se cada peça carregasse uma espécie de cobrança silenciosa. E mesmo assim eu continuava comprando, como se tentasse preencher com objetos um vazio que nenhum objeto poderia tocar.
Até que, numa manhã tranquila, enquanto eu observava o movimento lento dos ônibus na rua e sentia o cheiro do café recém-passado, uma exaustão diferente me atingiu. Não era cansaço físico. Era a sensação de que minha vida estava cheia demais para eu respirar dentro dela. Então comecei devagar, uma gaveta de cada vez. Segurava uma camiseta e perguntava com sinceridade: "Você ainda me traz alegria?" Muitas não traziam. E reconhecê-las assim, com gentileza, já era um ato de libertação. 3 meses depois, tinha deixado ir embora mais da metade do que possuía. E quando abri o armário, já reorganizado, senti uma leveza que não visitava meu corpo há anos. O silêncio daquela manhã parecia maior, mais vivo. Escolher o que vestir deixou de ser um fardo. Meu dia começou a caber em mim de novo. Por isso, esta primeira lição não fala sobre parar de comprar. Fala sobre comprar com consciência. Sobre perceber que qualidade vale mais que quantidade. E que cada escolha molda não apenas nossa casa, mas nosso estado interno. Talvez sua pequena semente de ação hoje seja simples. Amanhã cedo, antes que o dia comece de verdade, escolha um único objeto da sua casa e pergunte a ele e a si mesmo se ainda existe alegria ali. Só observe, sem pressa. Às vezes, a mudança começa assim, num gesto pequeno, silencioso, quase invisível. 2. Apreciar o espaço e o silêncio. A segunda lição, talvez a mais curiosa para muitos de nós, é esta: aprender a valorizar o espaço vazio e a quietude. Durante boa parte da vida, fomos ensinados a temer o vazio. Uma parede sem quadro parece incompleta. Um cômodo silencioso parece pedir um som. Até um pedaço de areia lisa desperta a vontade de deixar alguma marca. Mas, na filosofia japonesa, especialmente no conceito de ma, o que não está presente também fala. E muitas vezes, fala mais alto do que aquilo que insistimos em colocar. Penso muito nisso quando lembro dos jardins zen. Pedras colocadas com intenção, distâncias calculadas, não como ausência, mas como respiração. É curioso perceber como o olho descansa ali. Como se o próprio espaço entre as coisas fosse capaz de nos segurar pela mão e nos conduzir a um lugar mais calmo. A ciência explica parte disso. Quanto mais objetos diante de nós, mais o cérebro precisa trabalhar filtrando, organizando, protegendo. Mas, quando o ambiente se abre, quando há ar entre as formas, algo dentro de nós também se abre. E, de repente, pensamentos se tornam mais claros. As tensões se dissolvem devagar, como açúcar em água quente. Senti isso pela primeira vez numa manhã de domingo. A cidade ainda não tinha acordado por completo. Lá fora, apenas o som distante de um ônibus passando e o canto tímido de um pássaro perdido no concreto. Dentro da cozinha, o vapor do café subia devagar, desenhando no ar um movimento quase invisível. E naquele silêncio, percebi um detalhe que eu nunca tinha notado. Era como se o próprio silêncio tivesse textura. Um som muito leve, quase como um sopro, que não vinha de fora, mas de dentro. Os japoneses chamam isso de ma no oto, o som do espaço, o som da pausa. Não é ausência, é presença sutil. No chá tradicional japonês, cada pausa é parte essencial do ritual. Entre um movimento e outro, existe um tempo que não se apressa. Um tempo em que nada acontece. E, ainda assim, tudo acontece. É nesse intervalo que a mente repousa, que o corpo se assenta, que o espírito encontra um espelho mais nítido de si mesmo. E talvez seja aí que essa lição se torna prática para a nossa vida.
Num cotidiano cheio de ruídos, filas, buzinas, notificações que piscam sem parar, encontrar um pequeno espaço de vazio pode parecer impossível, mas existe sempre um começo. 15 minutos sem telas. Um trecho de caminhada onde você apenas sente o vento no rosto. Um café tomado sem pressa, enquanto a luz da manhã entra pela janela e cria um pequeno retângulo dourado no chão. Às vezes, esse único momento já muda todo o dia. O vazio não é algo a ser temido, é algo a ser acolhido, porque é nele que a gente respira, que a mente repousa, que a alma se organiza. E quando permitimos que haja espaço ao nosso redor, também criamos espaço dentro de nós. Talvez sua pequena semente para hoje seja simples. Antes de dormir, apague as luzes, sente-se por um minuto e apenas escute o silêncio. Deixe que ele lhe conte algo. Às vezes a clareza mora exatamente ali, no que não dizemos, no que não tocamos, no que deixamos existir sem preencher. 3. Encontrar beleza na imperfeição. A terceira lição nos convida a isso a algo que parece simples, mas muda tudo. Encontrar beleza na imperfeição. Desde cedo fomos treinados a perseguir o impecável. A roupa sem defeito, o corpo sem marcas, a casa sem riscos. Qualquer irregularidade parece sinal de descuido. E, quando não alcançamos essa perfeição imaginada, sentimos uma espécie de falha silenciosa. Mas, no Japão, existe uma filosofia que segue em outra direção. Ela se chama wabi-sabi. E quando a entendemos, é como abrir uma janela num quarto que estava há muito tempo trancado. Wabi-sabi é a aceitação profunda do que é imperfeito, passageiro, real. Nasceu do olhar sensível do Zen e do Shinto, que enxergam beleza no que o tempo toca. Imagine um velho tigela de cerâmica. Não é lisa, não é simétrica, não é nova. Tem rachaduras finas, pequenas descolorações, marcas de uso. Aos olhos apressados, talvez pareça gasta demais. Mas, para quem vê com calma, aquelas marcas contam uma história. Cada fissura é um momento vivido. Cada desgaste é um registro de mãos que a seguraram, de refeições partilhadas, de vidas que passaram por ali. Um dos exemplos mais poéticos dessa visão é o kintsugi. Quando uma peça se quebra, em vez de ser descartada, ela é restaurada com laca misturada a ouro. As rachaduras não são escondidas, são destacadas, iluminadas. A imperfeição se torna o traço mais bonito do objeto. Como se o tempo, quando abraçado em vez de negado, se transformasse em arte. Eu me lembro da primeira vez que vi algo parecido na minha própria vida. Um velho banco de madeira na casa de um parente. A pintura já não era uniforme. Havia um risco profundo na lateral, feito anos antes, quando uma criança esbarrara ali correndo. Por muito tempo, esse risco foi visto como defeito. Mas um dia, sentado ali, tomando um café quente e ouvindo o movimento distante de um ônibus pela rua, percebi que aquele risco carregava mais verdade do que a superfície lisa de qualquer móvel novo. Ele guardava risos, pressas, encontros, era vivo. E aos poucos, comecei a perceber que fazemos o mesmo com nós mesmos. Passamos anos tentando esconder nossas próprias rachaduras, as marcas do tempo no rosto, as falhas de percurso, as escolhas que não deram certo. Como se algo em nós precisasse ser sempre polido, sempre corrigido. Mas o wabi-sabi nos lembra que não existe vida sem marcas, e que talvez sejam justamente elas que nos tornam únicos. No dia a dia, esse olhar pode se tornar um gesto pequeno. A próxima vez que você notar algo imperfeito, uma ruguinha nova, uma mancha no tampo da mesa, uma memória que ainda dói um pouco, tente perguntar a si mesmo: o que isso conta sobre mim? O que isso revela de vivido, de verdadeiro? O
Wabi-Sabi nos ensina que beleza não é ausência de falhas. Beleza é história, é autenticidade, é aceitar que tudo muda, tudo se desgasta, tudo respira. E que quando abrimos espaço para ver isso sem julgamento, encontramos uma paz suave, quase silenciosa. A paz de finalmente sermos humanos sem pedir desculpas por isso. 4. Ser grato pelas pequenas coisas do dia a dia. A quarta lição fala sobre algo que muitas vezes esquecemos: agradecer o pequeno. Vivemos num mundo que parece valorizar apenas o extraordinário. As grandes conquistas, os momentos marcantes, os acontecimentos raros. Mas a filosofia japonesa, especialmente o conceito de mottainai, nos lembra que a verdadeira abundância está escondida nos detalhes do cotidiano, nesses gestos silenciosos que passam tão rápido que quase não os vemos. Mottainai carrega uma mistura delicada de reverência e arrependimento. Não é só sobre evitar desperdícios, é sobre reconhecer o valor intrínseco de tudo o que nos toca. Imagine um simples grão de arroz num prato. Ele não chega até ali sozinho. Por trás dele existem mãos, chuvas, terras, trajetórias. Cada mordida traz consigo uma linha inteira de vida. Quando percebemos isso, até um almoço comum ganha profundidade. Não estamos apenas consumindo. Estamos participando de um ciclo que começou muito antes de nós. E isso vale para tudo ao nosso redor. O guarda-chuva que abre e fecha por anos, acompanhando dias de chuva apressada. A xícara de café que já ouviu mais desabafos do que muita gente. O travesseiro que acolhe a cabeça cansada todas as noites, guardando os silêncios que não compartilhamos com ninguém. Mottainai nos convida a ver essas pequenas presenças como companheiras de jornada, não como objetos descartáveis. A ciência também confirma algo que a sabedoria ancestral já dizia. Pesquisadores da Universidade da Califórnia dividiram pessoas em 2 grupos. Um anotava 5 coisas pelas quais se sentiam gratos todos os dias, o outro não precisava fazer nada. Em poucas semanas, o grupo da gratidão relatou maior bem-estar, sono melhor, relações mais harmoniosas. É impressionante como um gesto tão pequeno pode realinhar nossa percepção do mundo. Eu senti isso na pele quando comecei um ritual simples, há alguns anos. Todas as manhãs, antes de qualquer obrigação, eu sentava à mesa com uma xícara de café recém-passado, observando o vapor subir devagar. A rua ainda despertava. Um ônibus distante, um latido isolado, passos apressados lá embaixo. E eu me perguntava, pelo que sou grato hoje? Às vezes era algo grande, outras vezes era algo minúsculo. Um raio de sol na parede, a respiração tranquila do meu gato, a lembrança de alguém querido. Em uma semana, percebi que meu olhar havia mudado. As mesmas coisas estavam lá, mas eu as via de outra maneira. Talvez a forma de começar seja tão simples quanto fechar o dia com um pequeno registro. 3 coisas pelas quais você foi grato. Não precisam ser grandiosas. Aliás, quanto menores, melhor. O gosto do café, uma conversa rápida, o som da chuva tocando a janela. Quando fazemos isso, algo em nós se acalma. Não porque a vida fica perfeita, mas porque finalmente percebemos que ela já estava cheia. Nós é que não estávamos olhando. A gratidão não é um dever, é um modo de estar no mundo. E quando aprendemos a agradecer o pequeno, descobrimos que o pequeno nunca foi pouco. Foi sempre o essencial. 5. Libertar a mente do caos. A quinta lição fala sobre algo que todos nós sentimos na pele, o cansaço invisível da mente. Vivemos cercados por estímulos, notícias, mensagens, telas que piscam, avisos que chamam pelo nosso nome mesmo quando não queremos ser chamados. Nosso cérebro, feito para um mundo mais lento, agora tenta acompanhar um fluxo que não termina nunca.
E no fundo sabemos, não é natural viver sempre disperso. A filosofia japonesa nos oferece um caminho simples, quase silencioso, diminuir o excesso para que a mente possa respirar de novo. Pesquisadores de Princeton fizeram um experimento curioso. Mostraram para algumas pessoas uma sala organizada e depois uma sala bagunçada, enquanto elas tentavam resolver um problema difícil. Na sala desorganizada, a capacidade de foco caiu drasticamente. É como se cada objeto fora do lugar puxasse um fio da nossa atenção. Já na sala simples, limpa, ampla, o pensamento fluía com mais leveza. Quando ouvi isso, pensei imediatamente nas manhãs, em que tento começar o dia com a cabeça cheia, abrindo várias abas mentais ao mesmo tempo. Nada anda, nada clareia. O caos externo desperta o caos interno. E o contrário também é verdadeiro. Quando o espaço ao nosso redor se acalma, algo dentro de nós lentamente acompanha esse movimento. Mas não é só o espaço físico que pesa. O digital pesa ainda mais. Às vezes percebo, quase sem querer, que meus dedos procuram o celular como se ele fosse uma extensão do meu corpo. Um reflexo, uma fuga. E quantas vezes, depois de alguns minutos rolando a tela, eu me sinto melhor? Quase nunca. É como encher a mente com farelos, pone. Muita coisa, nada nutritivo. Comecei então algo muito simples. Períodos curtos sem tela, durante as refeições, no banho, nos primeiros minutos da manhã. Esse pequeno intervalo cria um silêncio curioso, como se o mundo ficasse mais lento por alguns instantes. A xícara de café parece ter outro sabor. O som distante de um ônibus passando vira quase meditação. O respirar volta a ser percebido. Organizar o espaço digital também se tornou parte da minha rotina. Apagar fotos repetidas, limpar a caixa de e-mails, silenciar notificações que nunca foram urgentes. A sensação é parecida com abrir uma janela num quarto abafado. De repente, entra ar. E, ainda mais importante que tudo isso, veio a prática da atenção plena. Não como uma técnica complicada, mas como um gesto simples. Estar totalmente presente no que estou fazendo. Comer apenas comendo. Andar apenas andando. Sentir o chão sob os pés. Ouvir o vento tocando a pele. Quando conseguimos habitar o instante, mesmo que por alguns segundos, é como se a vida recuperasse a nitidez perdida. Os japoneses chamam isso de Ichigo-ichi, um encontro único e irrepetível com o agora. No fim das contas, libertar a mente do caos não é um destino. É uma prática suave, diária. Uma escolha pequena, repetida. Uma forma de dizer a si mesmo: eu mereço quietude. Talvez a sua semente para hoje seja esta. Antes de dormir, deixe o celular em outro cômodo e fique 2 minutos apenas respirando. Só isso. Deixe o silêncio te encontrar. Ele sabe o caminho. 6. A liberdade de viver sem a pressão social. A sexta lição fala sobre um tipo de prisão tão comum que muitas vezes nem percebemos que estamos dentro dela. A prisão das expectativas. Desde cedo, aprendemos que é preciso ser o suficiente, ter sucesso, parecer bem, alcançar mais um objetivo, mostrar uma vida admirável. E nos dias de hoje, com tantas vitrines digitais exibindo versões polidas da vida alheia, essa pressão se intensifica. De repente, não estamos vivendo. Estamos nos comparando, mas a filosofia japonesa nos lembra de algo essencial. Felicidade não nasce da aprovação dos outros, mas da honestidade consigo mesmo. A ciência confirma o impacto desse peso. Pesquisadores de Yale observaram que, quando tentamos corresponder às expectativas externas, nosso corpo produz níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse.
Aos poucos, isso desgasta não só a mente, mas o corpo inteiro. Já quando vivemos alinhados com nossos valores verdadeiros, esse nível cai. E surge uma calma discreta, quase como um suspiro interno que diz: agora sim. Eu senti isso numa fase em que tentava seguir um roteiro que não era meu. Era como caminhar numa rua movimentada em horário de pico. Muita gente, muito barulho, muita pressa. E nenhuma direção que parecia minha de verdade. Talvez você conheça essa sensação. Aquela impressão de estar sempre devendo algo. Um desempenho, uma imagem, um padrão. Foi só quando comecei a questionar essas expectativas que algo mudou. Muitas delas nem eram minhas, eram heranças invisíveis, aprendidas sem perceber. E quando nos damos conta disso, nasce uma liberdade pequena, mas poderosa. É o momento em que perguntamos: eu realmente quero isso? Ou apenas acho que devo querer? A filosofia Zen fala muito sobre deixar de lado a tentativa de controlar aquilo que não pode ser controlado, inclusive a forma como os outros nos veem. Sofremos não porque a vida eu achei imperfeita, mas porque tentamos moldá-la a uma imagem rígida, impossível. E é nesse ponto que uma prática simples começa a ganhar força. Aprender a dizer não. Não ao convite que esgota, não ao consumo que não faz sentido, não à obrigação que não nasceu do coração. Cada não assim abre espaço para um sim mais verdadeiro. Um sim que honra aquilo que somos, não aquilo que esperam de nós. Com o tempo, comecei a perceber também quais eram os meus valores. Não os valores ensinados, cobrados ou imitados. Descobri que precisava de mais silêncio do que pensava. Que minha alegria vinha mais de criar do que de acumular conquistas. Que momentos pequenos em casa, como tomar café devagar num domingo, tinham um peso muito maior do que qualquer prova social de sucesso. É curioso como, quando vivemos alinhados com aquilo que realmente importa para nós, o corpo relaxa. A respiração aprofunda, a mente se amplia, a vida começa a caber melhor. A liberdade de que falamos aqui não é ruptura, é retorno. É finalmente ocupar a própria vida como quem volta para casa depois de muito tempo. Talvez sua semente para hoje seja esta. Observe um único lugar em que você ainda vive para agradar. Só observe. Reconhecer já é um passo de libertação. 7. Menos significa mais. Chegamos à 7ª lição, talvez a mais simples e ao mesmo tempo a mais transformadora. Menos é mais. Uma frase tão repetida que quase perdeu o brilho, até que a vivemos de verdade. No coração do minimalismo japonês, existe essa compreensão silenciosa de que, quando retiramos o excesso, revelamos o essencial. E o essencial, quase sempre, é muito mais do que imaginávamos. No Zen, disse que o mundo material é só uma camada da realidade. Debaixo dela, existe um vasto espaço de silêncio, onde as coisas realmente importantes respiram. Quando acumulamos demais objetos, tarefas, discursos, expectativas, acabamos abafando essa camada mais profunda. Mas, quando limpamos, quando soltamos, quando reduzimos, voltamos a ouvir a vida. E é curioso como isso se reflete nas pequenas escolhas. Lembro-me de quando eu tinha roupas demais e, mesmo assim, nunca sabia o que vestir. Era como se o excesso me confundisse. Hoje, com menos peças, sinto uma clareza estranha, quase como se cada uma delas tivesse ganho voz própria. Mas a beleza dessa filosofia não fica só nas coisas físicas. Ela se expande para outros campos da vida. E é aqui que a transformação acontece de verdade. Pense nas relações. Nem sempre quem está mais rodeado de gente é quem se sente mais acompanhado. Às vezes, 2 ou 3 presenças verdadeiras valem mais do que uma multidão de vínculos rasos. Ou no trabalho.
Quando paramos de abraçar 10 tarefas ao mesmo tempo e focamos naquelas que realmente importam, algo floresce. Uma satisfação mais tranquila, mais honesta. Até na forma como consumimos cultura isso aparece. Em vez de maratonar filmes ou séries sem sentir nada, há aqueles dias em que revisitamos um único filme, já conhecido, só para reencontrar uma emoção que ficou guardada. E existe ainda a quietude de ler um bom livro enquanto a cidade parece correr lá fora. A simplicidade intensifica a experiência. O mesmo vale para a informação. Vivemos num tempo em que somos alimentados o dia todo por notícias, opiniões e distrações. E paradoxalmente, quanto mais lemos, menos sabemos. A mente se satura como uma sala cheia demais. Às vezes trocar 100 manchetes por uma leitura profunda é um presente. É dar à própria mente a chance de descansar e entender. E claro, existe o ganho mais prático. Quando escolhemos o menos, economizamos dinheiro, tempo, energia. Sobram minutos que antes escapavam pelas frestas da pressa. Sobra ar, sobra espaço dentro da gente. Lembro-me de uma história que ouvi certa vez. Um monge vivia numa casa tão simples que quem o visitava achava que faltava algo. Um amigo perguntou: "Você não se sente sozinho aqui?" O monge sorriu e respondeu: "Como poderia estar sozinho? Veja a luz dançando no chão. Ouço o vento atravessando as folhas. A vida inteira me faz companhia." E naquela simplicidade havia uma abundância impossível de negar. Talvez essa seja a lição final. Quando deixamos ir o que não importa, notamos que a vida sempre esteve transbordando. Sua semente de hoje pode ser mínima. Tire um objeto da sua rotina, apenas um, e perceba se algo dentro de você respira diferente. Às vezes, é nesse pequeno espaço que o mais finalmente aparece. E assim chegamos ao fim desta caminhada. 7 lições simples, mas profundas, que o minimalismo japonês me ofereceu ao longo dos anos. 7 formas de olhar a vida com mais leveza, mais presença, mais verdade. Aprendi que felicidade não está no que acumulamos, mas no espaço que criamos para viver. Que o silêncio também fala, que a imperfeição carrega beleza, que as pequenas coisas sustentam nossos dias, que a mente precisa de descanso. Que viver para agradar é uma prisão suave e que muitas vezes menos não é falta, é plenitude. Eu sei que tudo isso pode parecer muito quando colocado lado a lado, mas você não precisa abraçar todas as lições de uma vez. Escolha apenas uma, aquela que tocou algo em você. Conviva com ela por uma semana. Observe seu efeito, como quem observa a luz mudando no fim da tarde. Depois, se fizer sentido, escolha outra. A transformação nasce assim, em gestos pequenos, quase invisíveis, que vão costurando uma nova maneira de viver. Obrigado por me acompanhar até aqui, por oferecer sua atenção num mundo tão cheio de ruídos. Se este vídeo lhe trouxe algum conforto ou clareza, ficarei feliz se você deixar um like, um comentário ou se inscrever para continuarmos esta conversa em outros momentos. Há muita beleza esperando por você, e ela sempre esteve mais perto do que parece. E, antes de irmos, deixo apenas uma pergunta suave, que talvez fique ecoando depois que o vídeo terminar. O que você pode tirar do caminho hoje para finalmente enxergar o que sempre esteve aí?